eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de 2 empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para a venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos chegando com mais uma edição aqui, mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. E ó, novo cenário, durante aqui o episódio você vai navegando aqui, né, pelas câmeras da Filmix para você acompanhar essa novidade, nova abertura. Você viu que tá tudo novo, né? E aos poucos a gente vai deixando cada vez melhor para você que acompanha a gente, que tá junto com a gente por aqui. Então agradecer mais uma vez a todos os parceiros, todos vocês que já estão inscritos aqui no nosso canal, galera que nos acompanha, muito obrigado de coração e tamo junto para essa temporada com muita novidade. Antes de apresentar o nosso convidado aqui, de maneira especial, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações e vir com a gente para mais um episódio do No Ar, pra galera que vai estar acompanhando ao vivo e para você que vai estar maratonando depois durante a semana, tá? Agradecer aqui a Arroba Marketing Digital, para você que precisa de uma empresa que simplesmente vai dar aquele upgrade aí nas suas redes sociais, gerenciar suas redes sociais, suas contas, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram. Cara, você precisa também fazer os seus conteúdos, precisa fazer aquelas gravações, captação de áudio, vídeo, a Arroba tem isso para você, tá bom? Clica aqui no QR Code que você já vai ser direcionado diretamente para Arroba Marketing Digital. Ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, esse é o site. Tem o Arroba Fernandão Bebidas no Instagram, onde você também encontra sempre atualizado, cheio de novidades. E aproveitar e mandar um abraço pro Igor do Fernandão, que hoje está fazendo aniversário. Então, parabéns, o Igor, felicidades, tudo de bom para você, tá bom? Ganhou entre os presentes lá uma camisa autografada do Timão. O presentão desse, pelo amor de Deus, né? Parabéns, meu irmão, obrigado aí por toda a parceria. Muitos anos de vida, que Deus te conceda cada vez mais saúde e sabedoria na sua vida, tá? Falar da Montana Automóveis, para você que tá a fim de trocar, comprar, financiar o seu veículo
ou vender, a Montana tem sempre o que há de melhor para você. Lá você encontra as melhores propostas, tem também uma gama, você viu o vídeo ali, né? São muitos veículos, inclusive o Marcelo vai até a sua cidade entregar o veículo para você. É mais uma das novidades e das facilidades que só a Montana tem, tá? Montana Automóveis também com a gente por aqui. Você viu o vídeo do Lucas Zago? Lucas Zago é do Mercado Mestre. Para você que tem medo, não sabe ainda como vender o seu produto no Mercado Livre, o Lucas Zago tem uma mentoria completa e com ela você pode com certeza dar aquele up na sua empresa e fazer o melhor negócio, tá? Entra em contato aí com o QR Code que você já vai ser direcionado para as plataformas do Mercado Mestre, você vai fazer a mentoria e vai colocar o seu produto à venda no Mercado Livre. Agradecer a Tiflow, a marca que veste os artistas, também junto com a gente aqui no Noar, loja lindona aqui em Rio Preto, tem o Use Tiflow, você tem 10% de desconto com o cupom NOAR10. NOAR10, 10% de desconto em toda a linha da Tiflow no site, tá? Nova coleção tá linda, muito bacana e vale muito a pena você conhecer. E a loja lá de Iguatemi, e vai vir uma nova loja por aqui também, são mais de 60 em todo o Brasil. Agradecer o Sanso Estúdio Automotivo, para você que precisa daquele trato no seu carro. Você sabe, né? Sol, chuva, poeira, higienização completa, precisa colocar aquele PPF, precisa fazer a vitrificação, o Sanso Estúdio trata o seu carro como se fosse dele. E o mais bacana de tudo isso é que aquele preço justo, pacotes especiais para você. Não esqueça, Sanso Estúdio Automotivo, também com a gente aqui no ar. Bom, hoje vou bater um papo com um cara aqui que eu conheci ele recentemente e depois que eu conheci, eu fui saber dos feedback, a galera começou a falar, cara, você sabe quem é o Gilson? Falei assim, não, o Gilson eu escutei falar de alguma coisa, então... Ele é, com todo respeito, o plurifodão das vendas aqui de São José do Rio Preto. Diretamente aqui da FG Imobiliária Inteligente, Gilson Martins, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí pela oportunidade, Hamilton. Você é um cara que é referência também. Que ironia do destino a gente se encontrar numa fase tão gostosa das nossas vidas. Show! E realmente obrigado pelo carinho. A família FG te agradece aí. E vamos lá, contribuir para crescer com esse pessoal, né? Ó, mandar um beijão pra Paulinha, que é lá da FG também, minha amiga, estudei com a Paulinha, fizemos aí o colegial juntos, né, lá em Paulo de Faria, e a Paulinha, não, ó, fale com o Gilson, tal, cara, sentei lá, uma atenção imensa, agradeço demais mesmo de coração. É isso, a gente agradece. E eu gosto muito de falar algumas coisas assim, porque quando a gente faz quando eu posto que uma pessoa vem, e o feedback já vem antes, pô, cara, o Gilson vai estar lá, que legal, ou o Gilson vai estar lá, eu já fico contente porque eu fico mais tranquilo, né? Porque a galera já sabe com quem que a gente vai conversar. E querendo ou não, dá uma responsabilidade também, né? Imagina! E é um assunto bacana porque até hoje, cara, são 114 episódios e a gente nunca tinha falado sobre o mercado imobiliário. E é uma coisa que eu sempre tive vontade, né? Fiz alguns convites a algumas pessoas, por falta de agenda, troca de data, acabou não dando certo, mas parece que Deus que falou, não, calma que o Gilson vai lá. E tudo vai acontecer. Ô Gilson, para quem tá te conhecendo agora, para quem não conhece ou para nossa audiência aqui do Noar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, cara, né? Vamos lá. De onde você vem, sua infância, como é que você era? Você era um moleque atentado? Conta um pouquinho pra gente aí. Hamilton, vamos lá, eu sou o Gilson Martins, 35 anos, casado, 2 filhos, sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Ó. Lá a gente subia no pé de goiaba e dava raiva nos vizinhos, sempre fui muito ativo. Nunca imaginei sair de Uberlândia, acho que Deus preparou tudo e da melhor forma possível. Engrenei no mercado imobiliário em meados de 2010, de lá para cá. Toda a minha formação, toda a minha convicção foi pautada em cima de algumas coisas que eu não abro mão hoje. E foi muito bom você tocar nesse assunto, Hamilton, porque eu tive uma infância muito boa, com muita base familiar, e o mundo corporativo entrou na minha vida muito jovem, né? Eu tô com 35 hoje, mas ele entrou quando eu tinha 21 anos. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Trabalhei em 3 SA de capital aberto. Hoje eu tenho a minha empresa, junto com a minha esposa. Rodei 7 estados e morei em 27 cidades, cara. Conheci muita gente bacana. Eu tenho até o orgulho de dizer que eu tenho mais amizade do que desamizade, cara. E isso eu agradeço ao corporativo. O corporativo foi algo que me formou, me projetou. E hoje eu só estou aqui porque realmente eu tive boas pessoas que conseguiu me direcionar, conseguiu mostrar o caminho que de fato seria viável
eu percorrer, e hoje eu vivo do mercado imobiliário, eu sou apaixonado do mercado imobiliário, e muitas das vezes as pessoas têm essa rejeição e essa dificuldade Sim. de se permitir, né? Como esse mercado é bonito, ele é gostoso. Tive a oportunidade de conhecer pessoas sensacionais, e o barato disso tudo, Hamilton, é quando você atende o cliente, né? Eu consegui, aí esses 15 anos aí de empresa e de carreira, cara, eu encontrei muita família bacana, cara. Muita família bacana que depois que passa toda aquela situação, né? Porque uma negociação ela é muito gostosa, né, Sim. cara? Tem que ser bom para ambas as partes, mas é gostoso a sensação do treinamento que você tem, das técnicas que você usa, e você conseguir convencer aquela família que aquilo, naquele momento, é bom para a família, é bom para ela, que num futuro médio e longo prazo aquilo ali vai valorizar e vai dar grana para ela. Então isso te traz uma responsabilidade muito grande, né? Então, contando um pouco da minha vida de uma forma mais sucinta, estou aqui, tenho 15 anos de mercado e realmente todos os dias bate frio na barriga, mas eu levanto acreditando que a gente pode mudar o mercado. E que bom que eu estou sendo o primeiro, estou abrindo a porta para outros Boa. virem aqui, dar também um pouco da sua contribuição. E vamos lá, vamos trocar ideia. Tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas. Você estava falando aí, é uma coisa interessante, porque querendo ou não, você mexe com o sonho da vida, né? Que todo mundo fala, quem casa quer casa, né? Seja um apartamento, uma casa, alguma coisa assim. E às vezes a pessoa, ela chega naquela decisão de ela realizar o sonho dela, né? Sim. E hoje ela tem, vamos falar aqui onde nós estamos, né? Aqui, vamos falar assim, ó, Rio Preto. Pô, todo dia nasce um prédio, todo dia surge uma casa nova, uma oportunidade, um bairro novo, né? Sim. E a gente vê que isso é aquela construção, junta a família inteira, ó, a gente quer morar ali, né? E quando vai fazer aquela negociação, tá na mesa, vamos fazer isso aqui e tal, documentação, Sim. na hora que sai o papel, sai a escritura, você vê o sorriso da pessoa, É. você vê aquela, vamos dizer assim, você participar desse sonho, acho que é algo incrível. E é legal quando você começa a trazer o cliente para essa atmosfera, Milton. A gente sempre usa um termo que eu aprendi muito no corporativo, né? Eu até brinco, quando você olha assim para FG Inteligência Imobiliária, eu quero trazer inteligência para o nosso negócio. Porque como eu fiquei 14 anos dos 15 de serviço prestado, eu fui CLT. Sim. Como eu trabalhei em 3 SAs de capital aberto, eu entendo o ciclo da construção civil. E isso é muito legal a gente bater essa bola aqui, porque as pessoas precisam ter essa dimensão do ciclo da construção civil, né? Como que começa? Na onde que finaliza? Então, quando você começa a falar isso, a gente fala muito no corporativo da intenção de compra. Todos nós temos intenção de algo na vida. Ao mesmo tempo de comprar um carro, ou estar nesse podcast, ou a mesma forma de fazer uma viagem, e até mesmo de estar aqui em loco fazendo esse bate-bola. Então, hoje, a intenção é simplesmente o que está no coração daquela pessoa. Na verdade, eu sou só instrumento por ter tido a capacidade de estudar, me preparar e fazer com que aquela pessoa se sinta confortável numa tomada de decisão. Eu brinco muito com as pessoas que são lideradas por nós, que a gente não tem que atender para vender. A gente tem que entender para atender. Sim. Olha a diferença. Como é que eu vou vender algo para o Hamilton se eu não te conheço? Exatamente. Você nunca me viu. Então, sempre vai ter aquela temperança de desconfiar. Mas eu preciso, de fato, contar para você aquilo que eu já fiz, me apresentar, tornar que aquele calmo agitado se torne calmo e eu conseguir direcionar você naquilo que eu tenho como expertise. A gente brinca muito na FG sobre essa metodologia. Eu acredito muito nisso. Nós estamos conseguindo criar esse movimento, né? O mercado é muito grande, ele é muito amplo. E o que eu mais me orgulho de dizer, Hamilton, que nessas 20 e poucas cidades que eu consegui colocar os meus pés, eu vi muita coisa, cara. Eu vi muita coisa e vejo isso como um diferencial hoje na minha empresa, né? Porque quando você fala FG Inteligência Imobiliária, eu quero ter inteligência de dados para atender o Hamilton, a família do Hamilton, mostrar para ele que aquilo que eu estou falando faz sentido com a intenção de compra que ele está tendo naquele momento e assim sucessivamente ele falar assim para o Gilson: cara, eu estou com o coração em paz, quero muito tomar essa decisão e não pode ser com uma pessoa diferente a não ser com você. Então é isso que me estimula, é isso que me dá tesão, é isso que eu quero passar para as pessoas e vejo que o mercado imobiliário é isso, cara, ele é um jogo infinito.
Porque não vai parar. As pessoas não vão deixar de querer adquirir algum imóvel. Sim. E eu me especializei muito na questão de imóvel na planta, justamente pelo meu formato, pela escola que eu tive, das construtoras que eu trabalhei. Então, a gente compra imóvel, desenvolve produto, precifica tabela, vai para o mercado, sente o mercado. Então, cara, é muitas caixinhas. Eu vejo que é como uma cebola. Você vai toda hora tirando uma escama e assim sucessivamente. Mas eu sou apaixonado no mercado imobiliário, Hamilton. Ô Gil, já aconteceu de, por exemplo, assim, uma família chega até você e tal, e ó, eu quero morar nesse condomínio, vamos supor. Quero morar nesse condomínio, tenho 2 filhos, assim, assim, assim. Ah, você trabalha onde? Em tal lugar. Eu sou mulher, em tal lugar e tal. Ó, esse aqui vai ser melhor para você. Se você vier para cá, a estrutura que esse aqui tem, ela vai te oferecer, a logística, alguma coisa nesse sentido, vai ser mais fácil. Aí a pessoa fala assim, vamos lá ver, então, deixa eu conhecer. E na hora ela fala, não, é isso que eu precisava. Ou seja, de você conversar com a pessoa, de você conhecer, de você entender o que ela precisava, a necessidade dela, ou a dor que ela tinha para poder ir para algum lugar, ela fez essa troca. O sonho dela era morar ali, mas ela encontrou um outro lugar que daria mais paz e uma, vamos dizer assim, uma logística para ela bem melhor de tudo aquilo que ela queria. É legal quando você trata desse assunto, Hamilton, porque 30% das pessoas que chegam até na FG, elas não têm dimensão de fato da capacidade que elas têm. Vou te dar um indicador, metro quadrado. Então, vamos supor que a pessoa chega lá, ela quer comprar um apartamento com um metro quadrado de R$8.000. Com a minha consultoria, junto com os meus liderados, ela sai de lá, de dentro da FG, tendo a possibilidade e visão de enxergar que ela pode pagar 8.500, 8.800. Então, isso tudo demonstra que as pessoas não têm informação para dominar a situação. Então, quando você me traz essa situação, eu sempre brinco lá dentro do escritório. O óbvio tem que ser dito. Sim. Ponto. Então, a pessoa ela chega lá, ela não tem obrigação de saber. Eu sou o responsável por viver aquilo e ela esperar de nós, da FG, aquilo que ela precisa. Porque uma coisa é ela querer, outra coisa é ela poder. Então, a gente começa a diferenciar isso na cabeça do nosso cliente. E a gente começa a trazer para ele alguns indicadores que faz ele ter uma intenção de compra de uma forma tranquila, suave, que não vai ter turbulência. Porque a pessoa chega lá hoje, Hamilton, ela chega já machucada. Sim. E aí a gente brinca muito lá de uma dor aguda com uma dor crônica. Cara, a dor aguda, a dor crônica, qual é a diferença de uma das duas? Dor aguda, irmão, você está pagando aluguel todo mês. Você está aguentando. A dor crônica não, irmão. Está doendo muito e você não aguenta mais. Aí eu preciso chegar, dar o remédio certo para o paciente certo. Então, a gente brinca nessa analogia para que as pessoas entendam que o mercado imobiliário não é um bicho de 7 cabeças. Eu faço isso há 15 anos. E todo ano, cara, eu tenho prazer em realizar. Não é a questão do sonho. O que eu gosto mesmo, Milton, é da consultoria. É de fazer aquela pessoa se enxergar dentro de todo aquele ecossistema que eu consigo colocar ela. Isso me dá muito orgulho e satisfação de entender que eu nasci para fazer aquilo. Eu acho que a gente é autêntico em tudo que a gente faz. Sim, sim. Eu sou único, você é único. E quando a gente traz essa temperança, é extremamente importante. Eu tive alguns superiores nessa minha carreira que ele sempre conseguiu me orientar da seguinte maneira. Cara, sempre invista de 15% a 20% do teu salário em educação. Eu sou apaixonado em educação. Eu acho que o mercado imobiliário precisa muito de educação. É um mercado que não tem barreira. E o cliente hoje, que é o consumidor final ou investidor, ele não vai querer comprar com qualquer pessoa. Ele vai comprar com a pessoa que consiga sinalizar para ele dentro do que ele busca, dentro do que ele procura. E parece que falando é fácil, mas na prática, cara, é muito desafiador. E outra coisa também, porque quando você está ali com uma pessoa, você está lá na mesa fazendo quando você está falando em dores, por exemplo, às vezes essa pessoa ela já fez um outro negócio, ela foi enganada. Talvez essa pessoa ela fez um outro negócio e ela perdeu dinheiro nisso, né? Sim. Ela comprou, por exemplo, na planta. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu moro num condomínio de prédios, né? E eu lembro que uma vez o cara estava contando a história pra gente, um dos moradores lá, que quando ele foi comprar,
lindo, maravilhoso. Na hora que ele foi entrar no apartamento dele, tinha uma caixa d'água na frente da janela. Então ele abria a janela e tinha a caixa d'água. Não tinha que vista maravilhosa, hein? Não tinha uma visão que ele tinha da represa, alguma coisa nesse sentido, né? Então o cara compra uma coisa, né, achando que é outra, e aí ele já começa a desconfiar de tudo. Pra você pegar esse cara e mostrar pra ele que você realmente está falando é verdade, deixar ele dormir com a consciência tranquila, colocar a cabeça no travesseiro, é uma luta, né? É uma luta. Até, inclusive, eu tive uma experiência hoje no escritório. Tinha um cliente de fora, eu acho que ele é, se não me engano, ele é de Jales. Ele já vem se posicionando. Ele já chegou, se posicionou, mostrou porque veio. Cara, a primeira palavra que ele falou que era oportunidade. E eu tenho muita dificuldade de colocar essa palavra no meu dicionário, tá, Milton? Eu acho que tá todo mundo vendendo uma oportunidade. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito em algo que seja interessante. Nós só estamos aqui hoje porque nós dois somos interessantes. E pessoas em movimento se encontram por aí. Por isso que a gente se encontrou. E voltando aqui por fora do assunto, eu vejo que as pessoas estão sempre procurando algo que elas nem sabem o que quer. Então, qual é o meu papel? Numa palavra simples, Hamilton. Eu sou um cara que sou pago e ganho dinheiro para dar clareza para as pessoas. Ponto. Não tem mais, eu faço a fórmula. Cara, não existe o bolo perfeito, não existe a receita perfeita. Todo dia é uma superação, todo dia é uma quebra de paradigma que você precisa se reinventar. Eu tive um professor na faculdade que falava assim, tolo do ser humano que não consiga entender que ele tem que aprender, desaprender e reaprender todos os dias. Todos os dias. Então hoje, cara, quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado não é indicado. É sempre assim. Só estamos aqui porque conhecemos pessoas em comum e automaticamente conseguiu ter essa cumplicidade. E é assim o mercado imobiliário. As pessoas, muitas das vezes, vai generalizando as coisas, é difícil e tal. Cara, eu já vi muita gente boa sair porque não teve paciência. Nós estamos vivendo uma geração com muita convicção e pouca convicção. Então a informação está aqui. Tá tudo no 2x, né? Mas é a convicção de bater no peito e falar, cara, vou pegar a bola, vou colocar no chão, vou fazer o gol, eu sei para onde eu vou, como eu vou e as pessoas que vão estar comigo. Então, o mercado imobiliário também é assim, Hamilton. A gente tem um turnover muito alto, cara, de pessoas que entram e que saem. Nós temos pessoas doentes, pessoas que precisam de ajuda e acreditam que a profissão é ruim porque ele não deu certo na profissão que ele quis. Mas eu não acredito nesse movimento. Eu acredito que o movimento ainda é saudável, é um movimento que transforma vidas e é um movimento que vai mudar todo o ecossistema financeiro da tua família. Mas não vai ser fácil, cara. Você vai ter que se permitir. É isso aí. Ó, para você que tá acompanhando aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Para você que tá ao vivo aqui pelo YouTube, para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Se inscreva no canal, menos de 1 minuto, o YouTube já libera, você já pode mandar a sua mensagem aqui pra gente. Tem também uma caixinha de perguntas lá no @noarcomhamilton no Instagram, tá? Deixa eu falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Fica ali na Major Léo Lerro 1120, próximo da igreja São Judas, tá? Lá tem carnes inspecionadas todos os dias. Você vai encontrar, além de tudo isso, tem os espetos, sabe aquela kafta especial? A maior quantidade e variedade de sabores. Tem o frango assado crocante, que todo mundo tenta copiar, mas não consegue, assados no final de semana. E é claro, você sabe que a Casa de Carnes Roseiral, ela é sensacional. Major Léo Lerro 1120, próximo da igreja São Judas. Deixa eu falar da Interessências, a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Na Interessências você encontra aqueles perfumes finos, matéria-prima, tem essências, aromatizadores e logo a gente vai bater um papo aqui com toda a equipe para falar sobre o marketing olfativo, que é uma coisa sensacional e que a gente vai conhecer também, tá bom? Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Falar da Trator Rio, tudo junto, @Trator Rio, você vai encontrar uma loja completa, tudo que você precisa em implementos, tudo que você precisa em maquinários, peças, e ao lado você tem também uma oficina que já faz ali toda a manutenção. Se precisar, o pessoal vai até a sua fazenda, até o seu sítio, para poder também, com certeza, deixar aí o seu maquinário 100%. Falar da Ana Campos Consórcio e Consultoria, juntamente com o Consórcio União. Para você que tem um sonho, estamos falando aqui sobre imóveis, né? Para você que tem um sonho da casa própria, para você que quer comprar o seu carro, para você que quer financiar aí
o que você quiser, o consórcio com certeza vai te ajudar nisso. E com a Ana Campos, ela vai fazer essa consultoria completa para que você tenha a realização do seu sonho até a 4ª parcela, com contrato assinado, sem golpes, sem brincadeira, sem nada disso, tá? Entra em contato com a Ana Campos, tem live praticamente todas as noites no Instagram dela e também está sempre aí fazendo... ela é especialista número 1 também em consórcio e alavancagem de patrimônio. E para a gente fechar essa parte aqui dos patrocinadores, falar da Prime LED. Se você já passou pelas ruas aqui de São José do Rio Preto, avenidas, você já viu lá o LED da Prime LED, são mais de 50 expostos aqui em toda a cidade e por menos de R$10 por dia você vai ter a sua marca exposta. Prime LED painéis, onde você vai encontrar aí com certeza a exposição da sua marca. O Gil estava falando, quem não é visto não é lembrado, quem não aparece não é comprado. Então não esqueça, Prime LED painéis para você fazer o melhor negócio. O Gil está recebendo de presente também uma canequinha aqui da Encantare Mimos Afetivos. Essa é uma caneca personalizada aqui, que a gente tem essa parceria com a Renatinha. A Páscoa tá aí, final de semana, se você ainda tá afim de dar aquela cesta de Páscoa, um presente especial, ou até mesmo uma caneca para sua empresa personalizada, entre em contato com a Encantare Mimos Afetivos. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores, tá bom? E você tá vendo aqui o cenário novo, tudo lindão aqui, preparado pela Filmix, muito bacana, e recebendo esse cara sensacional. Hoje uma verdadeira aula, hein, para você aqui com o Gilson Martins. Ô Gilson, a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas. O Jonathan falou o seguinte, ó. Ô Gilson, você já se imaginava trabalhando com o que trabalha hoje ou a sua vida tomou um rumo totalmente diferente daquilo que você pensava? Você contou um pouquinho no começo, sim, mas... Claro, Jonathan, não tinha pretensão nenhuma de viver o mercado imobiliário. Eu era só um guri de 21 anos lá em Uberlândia. Nunca tive essa visão de chegar onde eu cheguei com 35 anos e hoje viver daquilo que eu acredito ter nascido para executar. Mas realmente minha vida tomou um rumo muito diferente, porque eu nunca imaginei sair de Uberlândia. De lá para cá foram 7 estados e 27 cidades e foi uma transformação na minha cabeça, cara. Foi muito bom. Muito bem. Temos aqui também o Flávio. Eu acho que é mais ou menos isso que você já tinha respondido, mas ele perguntou se teve algum momento, né, ou alguma pessoa que te deu aquele estalo para seguir no mercado de negócios e no mercado imobiliário. Eu tive uma pessoa muito querida, chamada Emerson Luiz. Ele foi meu gerente em meados de 2010, ele era de São José dos Campos. Ele foi um cara que acreditou muito no potencial e eu coloco ele em paralelo porque ele foi a primeira pessoa a acreditar no Gilson para sair de Uberlândia, né? Eu fui morar numa cidade a 100 quilômetros de Uberlândia, que era Uberaba. De lá para cá minha vida foi transformada e realmente eu precisei dar esse passo para eu conseguir constituir toda essa carreira, essa bagagem, e eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, cara. Mas eu tenho que estar aqui dando um ato de subserviência para essas pessoas que me ajudaram. Vai ser injusto eu citar todos, sim, sim, mas a gente não vai ter tempo, mas para cada um que me ajudou sabe a gratidão que eu tenho. A gente sempre toca mensagem de carinho e hoje eu estou aqui e sou uma realidade. Ô Gilson, como é que foi, como é que é para você, assim, eu sei que é uma bagagem muito grande, né, mais de 20 cidades aí, 7 estados, é uma diversidade, uma cultura diferente em cada lugar, né? É uma Como loucura. que é você acompanhar, se adaptar, conhecer o que cada um precisa em cada estado? É muito bom, Hamilton, essa parte da minha vida, porque eu conseguia morar de 6 a 8 meses em cada cidade. Porque na ocasião eu trabalhava numa companhia, ela era uma SA, então qual que era o meu trabalho? Tudo que era lançado e não era vendido 100% no lançamento, eu era direcionado para essa cidade para terminar o remanescente do estoque. De lá para cá, eu consegui resolver esses problemas, mas eu sou muito grato. Eu conheci muita gente boa, cara. Conheci muita gente competente, muita gente de fibra, conheci muita gente que me ajudou. Foi difícil, porque ficar longe da família, você paga o preço. E eu paguei, cara. Mas teve uma ligação muito importante que eu recebi num sábado, às 4 horas da tarde. Estava vivendo um momento muito, muito ruim da minha carreira. E o meu diretor me ligou na ocasião e me falou a seguinte frase: Gilson, faça uma reflexão. Tá valendo a pena? Você não tá ganhando dinheiro, você tá longe da tua família. E na segunda-feira eu vou te ligar, eu queria que você me desse uma resposta bem assertiva. Naquele momento, eu pensei em desistir. Mas eu sou um cara muito disciplinado, cara. Quando eu boto alguma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. E eu sabia que não era um adeus. Eu precisava continuar.
E de lá pra cá, cara, o meu arquétipo mudou, a minha mentalidade mudou. Eu voltei a estudar, eu voltei a buscar conhecimento. Eu tenho uma tese com a minha vida, tá? Quem não busca conhecimento novo não tem estratégia nova. Sim. Então, você precisa renovar seu repertório, né? Mesmo que você tenha experiência. Quando eu abri a FG junto com a Fernanda, minha esposa, eu tinha uma mercê de uma ilusão, que os 14 anos de experiência me levaria para o sucesso. E isso é mentira, cara. Não vai te levar a sucesso. Sim. Vai te dar sucesso, constância, recorrência. É claro que a experiência, ela me dá uma base, ela me dá um norte, mas todos os dias eu preciso estar diferente, eu preciso movimentar diferente. Tem pessoas que trabalham com a gente hoje que depende desse ecossistema para levar a comida para tua mesa. E hoje, quando eu me encontro em cima de tudo isso, eu vejo que eu sou muito feliz no mercado imobiliário. Tem muita gente boa, cara. Eu acho engraçado porque hoje a gente percebe, hoje você para, né? E pensa, por exemplo, ele te deu um prazo, né? Ó, pensa certinho aí, o que você vai fazer. E me dá uma 2 dias. Hoje você analisando a escolha que você fez, tudo que você passou, as dificuldades que aconteceram, né? Que na época era uma montanha e na verdade talvez poderia ser até uma pedra pequena. E o que você construiu e a palavra constante. Essa palavra é uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Sim. Porque em tudo que você vai fazer na sua vida, Tem que se ter. você não tiver a persistência de tentar mais uma vez, tudo bem. Mas se você não fizer todos os dias, você não vai aprimorar, não vai conhecer e não vai ter esses caminhos, né, que pode te dar. Ó, já aconteceu alguma coisa errada aqui, mas eu já passei por isso e eu fazendo todos os dias, eu sei como eu vou Sim. ultrapassar esses percalços que acontecem, né? E tem uma outra parte também que eu acredito muito no que, Hamilton? Habilidade você desenvolve, caráter Ah, não tem como. Isso não aí tem como. nasce com a Isso vem de pessoa. berço. É. Então eu vejo que a constância, ela é necessária para as pessoas que querem vencer na vida. Eu não estou aqui sendo prepotente, estou sendo contundente. Cara, a gente só chegou onde a gente chegou porque a gente não desistiu no primeiro desafio. Porque eu vejo as pessoas hoje entrando no mercado imobiliário, e vou linkar isso com o mercado, achando que é a Disneylândia, cara. E não é. As pessoas acham que vai tirar o Cresce e já vai começar em 3 meses ficar milionário. Desculpa, meu irmão, isso não vai acontecer. Existe uma grande probabilidade disso não acontecer. Então, hoje, eu defendo muito essa tese, que pessoas em movimento se encontram por aí. Se você tomou a decisão de entrar no mercado imobiliário, é como qualquer outra profissão, meu irmão. Se você não estudar, você não vai vender. O consumidor está diferente hoje. É imprevisível você querer ser assertivo em algo que você nunca fez. Eu até falo para as pessoas no meu dia a dia, Hamilton, tudo que você se propõe a fazer que você nunca fez, isso é ruim, cara. Sim. Não adianta. Sim. Cara, isso é ruim. Como é que você acha que isso é bom, você nunca fez? E é isso que eu tento dizer para as pessoas que trabalham com a gente hoje. A experiência, ela te dá uma visão. Mas a constância, irmão, é disciplina, é todo dia. É pegar o telefone, ligar, ofertar, fazer follow-up, fazer atendimento para os seus clientes, trabalhar no seu CRM. É padrão FIFA. 80% é venda e 20% é gestão, cara. Você faz gestão do seu tempo. Eu aprendi muito no G4, que eu sou aluno do G4 desde 2022. G4 me ensinou uma coisa muito gostosa. Cara, que tudo na vida você tem que ter previsibilidade. E aquilo que você não tem como previsibilidade, você não vai ter como sazonalidade. E hoje eu vejo muito isso dentro da FG. Até comigo mesmo, tá, cara? Hoje eu me cobro muito dentro daquilo que eu tenho capacidade de fazer, que tá tudo na minha cabeça, mas o dia a dia te consome tanto que quando você vê, cara, o tempo passou. E o tempo hoje, Hamilton, é o nosso bem mais precioso. Então hoje eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo. Um dia vocês vão sentir saudade disso. Porque tá passando rápido, cara. Então a gente não tá curtindo a jornada. A gente tá muito imediatista. A gente quer começar hoje e dar certo amanhã. E isso não é só de mercado. Nós estamos vivendo numa geração que consome muito, cara. E isso atrapalha a gente. E tudo no 2x, né? Tudo cara. rapidão. Você falou uma coisa interessante aí, a gente sabe que o mercado
imobiliário ele muda numa constância muito rápido, todo dia, mas o consumidor também mudou, Mudou. né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque além de ter hoje pessoas mais, vamos dizer, exigentes, né? Eles já conseguem também ver, aquele prédio ali tal, tá ali não vai crescer mais nada. Aqui vai Sim. ser alguma coisa nesse sentido. E também naquela parte que você já desde o início falou, que é da confiança, de você mostrar para ele assim, o cara chega desse jeito, né? E você consegue abrir o olho Os dele, a horizontes visão dele, para ele poder falar, ó, olha o negócio que você está fazendo, para o cara sair realmente tranquilo do que ele está fazendo. Essa mudança, ela também está sendo constante em cada consumidor, porque a geração vai vindo e o pessoal está querendo sempre mais com o pé no chão investir e ter não só aquela rentabilidade, mas saber que aquele negócio é seguro, né? E é bom a gente citar essa nova geração, né? Quando a gente fala de consumidor, eu volto lá no começo do nosso bate-papo sobre as intenções de compra. Nós temos hoje geração X, Y, a geração Bob Bormes, que é aquela geração mais velha, e nós temos a geração que é a nossa. Hoje eu te falo que, pegando o indicador de São José do Rio Preto, nós temos todas as gerações, mas a que consome bastante mesmo é a geração de 28 a 45 anos. Sim. Essa geração ela consome muito, mas ela também não quer ser atendida por um profissional que não tenha competência. Vou usar essa palavra um pouco mais dura, porque eu vejo dessa forma. Não, mas é o que, vamos dar assim, pessoa, o diferencial, né? A competência... Meninos e homens. E aí, eu falo muito para as pessoas, o pertencimento, Hamilton, é mais importante que a competência. Sabe por quê? Porque se você não tiver pertencimento naquilo que você faz, a competência, meu irmão, ela nunca vai chegar. Então, o cliente está nesse ritmo também, porque ele pesquisa na internet, ele entra no WhatsApp. Aí, quando eu falo de pertencimento, o cara não sabe falar direito, o cara não sabe escrever direito, o cara não sabe fazer um e-mail, o cara não sabe entender qual é a necessidade do cliente, porque ele não está pertencendo àquilo, ele está ali de passagem. E essa geração hoje, eu te falo com toda a propriedade, ela não tem paciência. Se você não ser objetivo, e eu vou linkar com a palavra clareza, esquece, irmão, ela vai comprar com outro. E assim sucessivamente. Eu tenho um caso, recentemente, que eu não vou citar aqui por falta de ética e moral. Eu tive um cliente que queria comprar um apartamento para a filha. Ele é uma geração mais velha, né? Bob Burmers. E ela é uma geração agora Y. E aí, conversa vai, conversa vem. E no momento ali da introdução, os dois começaram a discutir. Uma geração mais experiente, com uma outra geração contendo mais força. Eu coloquei os dois sentados, um do lado do outro, e falei assim, ó, eu vou dar 5 minutos para que vocês tenham uma relação de pai e filho, para que vocês entrem no consenso. Mas eu gostaria de citar 2 coisas. Eu vejo aqui um lado como uma experiência e vejo aqui um outro lado como força. Tenta unir esses 2 elos para que vocês consigam entender que isso aqui é um ótimo negócio. Que não é oportunidade, é interessante em médio e longo prazo. Saí da sala, Milton. Não demorei 5 minutos, demorei 10. Quando eu voltei, estava uma paz. Então, eu volto a repetir, o óbvio tem que ser dito, independente da geração. Qual é o meu papel, cara? É de servir, mas com clareza. Eu não posso servir de algo que eu não estudei, do que eu não vi, somente do que eu falei, porque essa é a minha história, não é a do Hamilton, é a minha. E aí eu consigo lidar com isso. E como eu faço isso há muito tempo, cara, eu tenho um amplo repertório na minha cabeça. Eu consigo revisitar fácil uma família que eu atendi em 2010, com uma família que eu atendi em 2020, eu consigo criar esse storytelling fácil e trago para as pessoas verdade. Aí as coisas acontecem. Aí eu tenho um jargão que fala, tá acontecendo. Aí acontece as coisas mesmo. Ó, vou falar sobre uma frase muito bacana que você falou hoje para mim, que eu fiquei pensando e realmente é o certo, né? Que pessoas são mais importantes do que o lucro. Isso é forte. Né? Porque é uma coisa que não é fácil de você ouvir, né? Mas é a mais verdadeira que existe. Isso, porque hoje como empresário, eu vejo isso, cara. Porque quando eu falo do lucro, não tem como eu ter lucro na companhia se as pessoas que trabalham comigo
não estão felizes. Porque eu sofri muito, tá, Milton? Quando eu era o CLT e fui head comercial dessas construtoras que eram SAs. Eles me pagavam muito bem, não posso reclamar disso, sempre tive bons salários, mas eles não tinham preocupação com a minha saúde mental. E eu poderia ter ficado lá, eu poderia ter me doado mais. Mas qual que é a minha preocupação? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que, como eu te disse anteriormente, nós temos muita informação e pouca convicção. Então, o que eu tento fazer na FG? Na entrevista todo mundo é bom, cara. Mas quando cai para dentro do jogo é diferente. Jogo é jogo, treino é treino. Então lá a gente tem várias técnicas. Nós temos hoje uns stakeholders que são pessoas que estão fora da FG, que nos apoiam em desenvolver o Hamilton, que nos apoiam a entender que o Hamilton é um talento que a gente precisa lapidar esse cara. E aí eu começo a trabalhar a cabeça do Hamilton. Não só pautada no dinheiro, mas dentro de você tem muita angústia, muita aflição, você tem muito medo. Então eu começo tentando trabalhar com você, junto com essa profissional que eu tenho dentro lá da FG, que é a nossa psicóloga, como nós vamos desenvolver você. E eu tô batendo no peito que eu sou uma das poucas empresas hoje no setor imobiliário em São José do Rio Preto que se preocupa com esse bem-estar da pessoa. Eu não quero que a pessoa vá para lá só para ganhar dinheiro. Porque a pessoa que for trabalhar comigo só pelo dinheiro, na primeira proposta que é receber do concorrente, ela vai embora. Vai embora. E não é isso que eu quero, cara. Eu quero que ela tenha abundância, eu quero que ela tenha um upgrade, como você falou, né? Porque o básico, graças a Deus, nunca faltou para essa pessoa. Então, o básico, se você for fiar no básico, imagina quando você fazer o upgrade. Deus vai te abençoar, cara. Então, isso aqui é uma verdade. Eu sou prova disso que aconteceu comigo. Então eu sempre tenho essas paranoias, eu sou muito inquieto, cara. Como eu vi muita coisa, eu sempre tento modificar o meu ecossistema. E o meu ecossistema são de pessoas. Pessoas são mais importantes que lucro, porque não adianta nada eu ter uma empresa que vai ser referência se não tem história para contar, cara. E pessoas fazem eu ter história para contar. E pode ser sincero, vai ter pessoas que vão sair, vão ter pessoas que vão entrar, mas se eu tiver me posicionando naquilo que eu preciso fazer, que é pelo menos fazer aquilo que o Hamilton um dia tiver numa roda, fala, cara, eu trabalhei com o Gilson, trabalhei com a Fernanda, o tempo que eu fiquei com eles lá foi precioso, o tempo que eu fiquei com eles lá foi maravilhoso, eu aprendi muita coisa, mas chegou um final de ciclo. E eu toquei minha vida. Mas eu tomo café com os caras, eu sempre estou ligando para eles, e a gente faz negócio até hoje. Cara, é isso, é um hobby de negócio, irmão. E o mercado imobiliário não tem isso, infelizmente. A pessoa sai falando mal de você, e muitas vezes falta o quê? Cumplicidade. O que você acha que falta muito, assim, o que você acredita, né, que nunca pode faltar para um bom profissional nesse ramo? Conhecimento. Na lata. E conhecimento, você não precisa ter dinheiro, né? Sim, isso aí. Você entra no YouTube, você vê um podcast como esse, você vê referências hoje pelo Instagram, mas é um povo preguiçoso, cara. Quer tudo na mão. E o duro que... Então, a hora que a gente estava falando sobre as gerações, isso é uma coisa que me preocupa muito, cara. Sim. Porque antigamente a gente corria atrás do nosso, né? E, pô, eu quero ser um bancário. Não tinha limite, cara. Você não tinha quero limite. fazer alguma coisa, quero fazer isso aqui. E a gente vê uma geração muito acomodada, né? E eu fico pensando assim, a gente está falando sobre o mercado imobiliário, mas a gente pode falar de médicos, a gente pode falar de outras profissões. É a nova geração, né? É a geração que vai cuidar de nós, né? Que você vai ficando mais assustado, né, com o que tá vendo. Eu tive algumas experiências, eu falo muito com meus amigos que eu fiz aí por amplo território nacional. E a gente fala muito sobre isso, né? O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Eu tenho dentro da minha empresa alguns critérios que eu não abro mão. E eu já disse isso e volto a repetir. Estou me posicionando aqui. Clareza. Troque a mente julgadora por uma mente curiosa. Eu sempre falo isso, cara. Boa. Porque é muito fácil você julgar o Hamilton, mas você não sabe qual é a caminhada dele. Sim. Para estar aqui nesse podcast, para falar com uma oratória perfeita, impecável, como você fala,
qual foram os percursos que você teve que Nossa correr. Senhora. Então, as pessoas se iludem, cara. Isso aqui não é Disneyland, cara. Se liga. Eu tenho uma frase comigo mesmo, toda vez que eu tô... Porque o dia triste chega pra todo mundo, amigo. Sim, não tem como. Eu tenho mais orgulho do meu futuro. Eu tenho mais orgulho do meu futuro do que felicidade do meu passado. Porque o futuro me espera, o passado já passou. Dá pra você construir muita coisa, né? Então hoje eu não tenho essa cabeça, sabe? Você sabe... Mas na verdade, desculpa, eu errei. Tenha mais paixão pelo seu futuro do que paixão pelo seu passado. Sim. Você sabe que primeiro dia de aula, faculdade, o professor falou um negócio lá que eu fiquei daquele negócio na minha cabeça. Ele falou, duvide ao menos uma vez de tudo aquilo que te disseram que era verdade. E eu falei, rapaz... Eu fiquei, forte, Brasil. Eu fiquei a aula inteira pensando nisso. Porque eu comecei a Matutando. ver aquilo que realmente eu duvidava que era verdade e tal, pra você ver, né? Então, quando alguém fala alguma coisa, se não tem clareza, igual você falou, infelizmente o óbvio tem que ser dito ainda. Tem que ser. Pro pessoal poder entender, né? Eu penso nisso, cara. Porque o claro tá ali, tá na sua frente, você consegue enxergar. E as pessoas ficam meio que com medo, né, de descobrir o que vai acontecer. E querendo ou não, a minha formação ela foi muito incisiva naquilo que eu precisava fazer. Porque trabalhar numa SA de capital aberto, cara, é Nossa muito Senhora. complicado. Como eu te disse, os caras te pagam bem, mas se não tem dia, se não tem hora, over delivering, você tá ali, assim, fazendo mais do que os caras te pedem. E, cara, isso mexeu muito com a minha cabeça. Por quê? Porque eu fui criado em cima de processo. E hoje, tendo o meu negócio, eu vejo como me faz bem ter tido essa escola. Cara, eu tive superiores que foram muito diretos comigo. Gilson, cara, os seus e-mails são muito ruins. Só tem uma forma de você mudar, meu irmão. É leitura. Você escreve e-mail com caixa alta. Você não pode. Então eu fui, sabe, sendo educado, cara, em cada etapa, em cada jornada. Eu me orgulho de dizer, cara, que com 32 anos eu cheguei numa SA de capital aberto em São Paulo, numa Tecnisa. Meu ticket médio lá, irmão, era 3,5 milhões. Eu era head comercial dos caras. Mas foi por acaso? Não, cara, eu trabalhei, eu estudei, eu fui o melhor. Então eu vejo que falta muito isso no dia de hoje. Eu quero ser o melhor, cara. Mas eu não quero ser estatística. Mas uma coisa boa também que a gente percebe quando você fala isso aí é que a gente não vê como uma prepotência, a gente vê como uma humildade que você teve e que agora com a sua empresa junto com a sua esposa, você está transformando isso em generosidade, passando isso para outras pessoas que não tiveram a chance que você teve. E quem me conhece, quem está no meu dia a dia, sabe do meu coração. Sim. Eu não é que pô, o Gil está sendo prepotente, não, estou sendo contundente. Exatamente. Porque hoje, quando eu falo da frase de estatística, porque é o que tá no meu coração, cara. É o que tá na minha cabeça, é o que a gente vive todos os dias. E é muito gostoso eu dar esse testemunho aqui, porque o Gilson de um ano atrás, ele nunca imaginaria tudo que aconteceu em tão pouco tempo. A FG faz 1 ano agora em junho, e eu te falo assim, cara, tem hora que eu boto a cabeça no travesseiro e falo, cara, como eu gostaria de dar essa sensação para outras pessoas que estão nesse momento agora com medo de tomar uma decisão, com medo de ficar refém ao que o sistema coloca a gente numa gaiola que a gente não consegue sair dali e voar, porque a gente não pode parar de sonhar, a gente tem que passar por fases necessárias, porque você falou uma palavra no começo que mexeu muito comigo e eu escutei isso ontem na igreja. Nós precisamos sempre querer ter o upgrade, cara. Sim. Em tudo na vida, cara. Não é porque eu tenho inveja do Hamilton. Nossa, Hamilton, cara, parabéns pelo teu carro. Parabéns pelo seu podcast. Parabéns pela tua profissão. Parabéns pela tua carreira. Cara, eu vou trilhar uma muito parecida, mas do meu jeito, Exatamente. com caráter, com ética. E isso é a melhor coisa que a gente pode dar para as pessoas. Sabe por quê? Porque você movimenta pessoas. Você, muitas vezes, demonstra para as pessoas aquilo que muitas vezes elas querem ser. Mas se a gente não troca uma ideia, cara, fica tendo um distanciamento. E o mercado é assim. O mercado é assim. Eu sou um cara que sou muito político. Dificilmente eu vou pro embate. Difícil. Por quê? Eu fui doutrinado assim, cara. Eu fui doutrinado assim. Nem sempre a minha opinião vai valer naquele momento e tá tudo bem.
E tá tudo bem, eu não vou me desgastar. Só que na hora de fazer com que as coisas sejam claras, cara, aí é uma coisa que é comigo. Eu gosto. Eu sou igual o Capitão Nascimento, naquele filme Tropa de Elite. Irmão, não vai subir ninguém agora. E pronto. Só eu que vou subir. E eu penso assim em toda negociação difícil. Cara, não vai subir ninguém. Quem vai falar com o cliente sou eu agora. Eu vou falar com o cliente, você vai escutar. Então eu tenho isso na minha cabeça, cara. Tem uma coisa que você falou agora que é interessante, porque não é você ver o que o outro tem e querer ter aquilo, é você ter as oportunidades. Ó, o Gilson tem um carro bom, tem uma casa boa e tal, através do quê? Do trampo que ele faz. Eu faço um outro trampo, mas eu também quero ter aquilo, mas com o que eu faço, né? Sim. E ter essas ferramentas e as oportunidades para poder também crescer para que um dia eu tenha aquilo que você tem. Acho que isso é importante também, que é o diferencial do que a pessoa fala às vezes da inveja, alguma coisa nesse sentido. E no final, cara, quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente vê muitas pessoas num mix violento de idade, de momento. Tem pessoas que estão hoje vivendo o famoso o rap, o cara tá vivendo uma onda boa, mas o que mais me chama atenção, cara, é a sazonalidade. Sim. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas se iludem nisso. E hoje eu te falo que é o seguinte, ó, 70% das pessoas que eu conheci, que estão no mercado até hoje, é porque tem coisas que muito aventureiro não tem. Eu te falo isso por experiência própria. Eu vi muita gente, cara. Eu vi muita gente, Hamilton, ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu vi muita gente perder dinheiro. Ixi. E o que eu falo hoje que diferencia uma pessoa desse grupo com o outro? Só tem uma coisa, cara. Atenção. As pessoas, muitas vezes, não têm atenção. E pessoas dão sinais pra gente a todo momento, Hamilton. Você sabe que no fundo, aquele cara que você trabalha, ou aquele cara que você está desenvolvendo, você fala, cara, sei não. Tá longe. Porque ele te dá sinais. É. Sinais bons e sinais ruins. E é um jogo infinito, cara, como eu sempre disse. Eu tive experiências ruins em todas as empresas que eu trabalhei. Tive experiências ruins. Tive experiências de levar um projeto e não ser aprovado. Tive experiências dos meus superiores e em algum momento ser duro com a situação. Não com o Gilson. E hoje eu trago para minha vida. Eu nunca vou ser duro com o Hamilton. Eu vou ser duro com a situação com o Hamilton. Tá trazendo para dentro da companhia. E é uma coisa que eu aprendi, cara. O doar desbloqueia o receber. Eu gosto de doar, cara. Porque quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. E hoje eu tô vivendo essa fase dentro da minha própria empresa. Olha que bom, cara. Bom pra caramba. Que hoje tem pessoas que estão lá acreditando na gente, acreditando no nosso potencial. E é muito bom, cara, você ver a semente dando fruto, cara. Isso é FG. Isso é uma coisa que me orgulha muito de dizer aqui. Show de bola. Ó, você que tá assistindo aqui, você tá vendo essa aula sensacional que hoje o Gilson Martins tá passando aqui pra gente. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Deixa eu falar aqui do nosso Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. Cara, o Mercadão, você sabe que são 8 lojas, né? São 5 em Rio Preto, tem em Ibirá, tem em Cedral e tem também em Badiba City. Aqui tem nos 2 shoppings, no Rio Preto Shopping e também no Plaza Avenida Shopping. Mas tudo que você precisa pro seu animalzinho, pro seu pet, ração, medicamentos, banho e tosa e tudo que você precisa, o Mercadão tem para você. mercadãoagropet.com.br, @mercadãoagropet, você não pode perder, é sensacional. Aproveitar e mandar um beijão aqui pro nosso querido Juarez, lá do Mercadão, e também a esposa dele, a Lele, que tiveram uma filha essa semana, não me lembro o nome dela, mas fica aqui com muito carinho, que ela cresça em graça, sabedoria e com as bênçãos de Deus, tá bom? Falar da Mariner Calçados, para você que precisa de um calçado confortável, um calçado bacana para você, para sua esposa, tem também umas polos, hoje eu tô com uma polo lá da Mariner, cara, bacana pra caramba, né? E você vai encontrar mochilas, tem acessórios, tudo aquilo que você precisa, couro legítimo, qualidade absoluta que só a Mariner tem. 2 lojas em Rio Preto, tem na Constituição com a Independência e tem também lá no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo. Mariner Calçados, @Mariner Rio Preto, sempre com novidades pra você. Falar da Y-Steak, o Gils conhece o Rafa lá da Y-Steak. Cara, é um lugar incrível. Você sabe que são mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos que a Y-Steak faz. Agora tem um restaurante também, sexta, sábado e domingo, tá no Comida de Boteco, tem lá uma porçãozinha sensacional que vale muito a pena você conhecer. Vai lá no @Y-Steak, sexta, sábado e domingo,
sempre com música ao vivo, aquela comidinha com aquele sabor afetivo, de Minas também, lá de Frutal, né? O nosso querido Rafa, e ele é sensacional. Então, não esqueça o iSteak junto com a gente. O Rogério Simão, arte finalista, que está sempre junto com a gente por aqui também, preparando as nossas artes, organizando tudo aqui. Se você precisa de alguém para fazer o seu logotipo, para poder dar também aquela, né, diversificada nas suas redes sociais, fazer uma marca diferente, fale com o nosso querido Rogério Simão, arte finalista. O Gilson vai receber daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega. É o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, tá? Tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira, tem a de limão e tem a de banana. farofadanega.com.br, @farofadanega, é sensacional. No comecinho de maio, nós vamos trazer aqui o nosso querido Maurício, que é nosso parceiro aqui da Azevedo Contabilidade. Para você que tem a sua empresa, precisa de um escritório de contabilidade para poder organizar o seu caixa, para você que está querendo saber, imposto de renda está chegando também, tudo isso o Gilson, o nosso querido Maurício vai estar trocando uma ideia com a gente por aqui, vale muito a pena, tá? Vai ser primeiro episódio do mês de maio. Então, consulte aí a Azevedo Contabilidade, que você vai ter uma empresa com responsabilidade e credibilidade para tomar conta aí dos seus negócios. O Rei do Pão de Queijo, você já sabe, são 4 lojas em Rio Preto. Tem um aplicativo agora que é o Amigo do Rei, onde você pode fazer suas compras e é muito bacana. Aquele café da manhã, aquele almoço especial, só o Rei do Pão de Queijo tem junto com a gente, tá bom? E para fechar os patrocinadores, falar da Barone Transportes, que está de volta com a gente aqui no Ar. Para você que precisa de uma transportadora com logística, credibilidade e segurança, a Barone tem isso para você. Tanto faz para Rio Preto, para São Paulo, a Barone tem tudo que você precisa e, é claro, né, todas as cargas seguradas, então vale muito a pena. Tá, Barone Transportes com a gente por aqui também. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Ô Gils, tem algum pulo do gato aí que você pode falar pra gente, para quem tá começando agora no ramo? Claro. E a palavra que eu vou deixar para quem está começando no ramo agora, seja relevante, cara. Seja relevante, porque o mercado precisa de pessoas que consigam identificar e saber usar a relevância a teu favor. Eu te falo isso porque nós estamos vivendo um momento, muitas pessoas sem ter relevância. Tá indo tudo no Ctrl-C e no Ctrl-V. Eu acho que isso é um mal. As pessoas não querem ter esse protagonismo. Eu sou um cara que me posiciono muito, como eu te disse anteriormente, mas a relevância, cara, é uma coisa que precisa ter. E eu falo por mim também, tá? Ser mais relevante, ter essa percepção que as coisas precisam ter ritmo. A gente precisa dar ritmo para tudo que a gente faz. E a relevância, cara, para mim é uma das coisas que fazem mais sentido. Se eu tivesse entrando no mercado hoje e conhecesse o Gilson de 15 anos atrás, eu falaria isso para ele, cara. Tenha relevância em tudo que você for fazer, cara. Cabeça erguida, olhar sincero. Sabe por quê? Porque é um mercado que pode mudar a tua vida. Exatamente. Ó, falar um pouquinho sobre o seu time também, porque você é um cara que domina essa liderança toda aí, né? O que faz um time se destacar em vendas, assim, de verdade mesmo? Aquele time que você chega assim e você fala, igual você falou, não, agora fica aqui que eu vou subir, que eu vou conversar. Mas aquele que você fala assim, não, esse time meu, ele dá conta de tudo. Sei que tem os treinamentos, tem tudo que você faz, mas aquilo que você pode falar que destaca de verdade. Fit cultural. Eu não abro mão do fit cultural. Acho que o fit cultural, ele oscila muito, né? Principalmente a FG que está buscando ter esse fit cultural. A gente está construindo isso a 4 mãos, né? E hoje, junto com a nossa psicóloga, a gente fala sobre isso, né? Cara, eu preciso ter um fit cultural, cultura, coisas que eu não quero abrir mão, coisas que, de fato, eu preciso demonstrar, mas nada, Hamilton, que o dia a dia para fazer isso. Eu sou um cara que eu gosto muito de compartilhar tudo aquilo que eu já fiz, tudo que eu vi. E o fit cultural é isso. Sabe por quê, cara? Porque amanhã, se a pessoa não tiver mais na FG, conhecimento ela adquire, ela vai levar para a vida. Ela vai usar em outros lugares, mas ela sempre vai lembrar de mim. Cara, foi o Gilson, foi a Fernanda que me ensinou isso. Olha que legal. Porque aí, meu irmão, você tem 2 pontos. Contribuir para crescer. Lá na empresa é assim. Quanto mais eu contribuir, mais eu vou crescer, mais esse cara vai vender, mais eu vou ganhar, mais ele vai ganhar, mais ele vai crescer. Então, cara, é um jogo infinito. Então, hoje, o fit cultural eu não abro mão, cara. Ainda não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu gosto. Eu acho que é uma construção e acredito muito em pessoas, porque
Eu já estou enxergando esse movimento, eu já estou enxergando que isso é possível. E eu tenho certeza absoluta que é questão de tempo para que a gente, todos no escritório, tenha essa percepção, essa relevância de, quando for atender um cliente, quais as premissas, qual é o passo a passo, o que eu trago, o que eu não trago, o que eu falo, o que eu não falo. Porque a negociação, cara, não é uma receita de bolo. Eu tenho que fazer. Não, cara, cada dedinho na mão é diferente. Sim. E o cliente também. E eu sempre linko com eles, intenção de compra. Eu não uso palavra reserva. Então, eu exijo muito deles o quê? Conhecimento e disciplina. Porque uma coisa é eu falar, Hamilton. Uma coisa é eu demonstrar. E outra coisa é eles entenderem. E eu me preocupo muito com a palavra clareza. Então, hoje, respondendo você, eu acredito que um time produtivo, eu não quero um time que trabalha, eu quero um time produtivo, precisam passar por essas fases, assim. E a fase que a gente está, eu lembro de um professor na faculdade que a vida é assim, né? Você tem que ter introdução, crescimento, maturidade, e eu não posso ter o declínio. Porque o declínio, cara, vai me matar. Então, hoje, eu vejo que a FG, em 2024, qual que era o objetivo lá? Vender, meu irmão, a qualquer custo. Pix. 2025, continua a mesma vontade, mas a gente trouxe uma palavra. Vender de uma forma mais organizada. Então, eu quero continuar vendendo, mas eu trouxe a palavra organizada. Então, isso é fit cultural, cara. De pouquinho em pouquinho, eu vou deixando as pessoas mais à vontade. Aí a gente começa a ter um turnover. Aí as pessoas que vão se identificando com fit cultural. Porque ambiente, irmão. Ambiente tem dois momentos. Ou ele te alavanca, ou ele te derruba. Não tem como. Não tem como. E não adianta aqui, Hamilton, a gente falar, eu não sou influenciável. Você é sim. Sempre. Todos nós somos influenciáveis para as coisas boas e ruins. Não adianta você falar, eu não sou. Mentira. Você mesmo está se enganando. Então, se eu tiver num ambiente com fit cultural, um ambiente que é um hobby de negócio, todo mundo está com energia, eu sou um cara de muita energia. Cara, a gente consegue transmitir do ponto do cara pegar o telefone, falar com convicção com o cliente, até no seu timbre de voz, o cara vê, opa, peraí, do outro lado lá tem um cara que está muito afim de dar clareza para minha família. Você acha que o negócio vai acontecer, cara? Lógico. Claro que vai. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, não o que está acontecendo agora, porque pelo que você está falando aí, essa motivação do seu time é muito forte, né? Até psicólogo e tudo mais, eu acho isso aí sensacional. Mas em outras épocas, em outros lugares, assim, quando tem aquela fase da equipe tá meio desmotivada, tá meio desanimada, o que o Gilson faz? O que o Gilson prepara? Meu irmão, eu já tive situações assim que foram primordiais para mim. Eu já tive pessoas no meu time, em Presidente Prudente, Hamilton, que o cara foi preso, cara, por não pagar pensão alimentícia. Olha aí. Quem pagou a fiança foi eu. Eu semeei em terra fértil, cara. Eu já passei por muitas coisas. Então, eu sempre tive prioridades. Eu fui workaholic por muitos anos. Então, hoje, quando a galera tá com a energia baixa, é sempre bom você pegar um para Cristo e mostrar que aquilo é só uma fase. Hamilton, vou repetir, é só uma fase. Tudo passa, coisas boas e coisas ruins. Aí eu te falo do quê? Somos uma geração com muita informação e pouca convicção. Cadê a sua convicção, irmão? Que isso aqui vai dar certo? O que você está fazendo? Cara, começa a trazer a palavra evidências. Não é da música evidências, não. Mas traz evidências, cara. Porque o que te trouxe até aqui? Não teve só momentos bons, teve momentos ruins, cara. E conversas difíceis são necessárias para o nosso crescimento. O Joel J fala uma coisa que é verdade. Perder dinheiro faz parte do crescimento humano, irmão. Se você não perder, você nunca vai saber. Você nunca vai saber como ganhar de novo. Se você não perder, como é que você vai conseguir identificar e não cair no mesmo erro? Eu falo muito dentro do escritório. Eu prefiro receber um não, Hamilton, do que receber um sim. Sabe por quê? Porque o não, meu irmão, eu vou ter que te perguntar, Hamilton, por que você me deu não? Isso. Eu quero saber, cara. Porque isso vai me deixar mais próximo do sim. Meu amigo, bota uma coisa na sua cabeça, você que está me escutando agora. O fim sempre é melhor que o começo, cara. Isso é bíblico. Isso é bíblico.
Então as pessoas, não, eu já quero entrar, quero fazer gol. Cara, não é assim, não vai ser assim. E lá eu entendo que nós, na FG, tem todo dia uma pessoa triste. Então a gente identifica isso. Eu já tento chamar no canto, falo, cara, cabeça erguida, olhar sincero, estufa o peito. Porque pessoa fracassada, Hamilton, até um andado eu conheço. Ela fede de longe. Infelizmente é assim. Ai, céu, ai, chuva. Não, irmão, estufa o peito. Coloca uma maquiagem para as mulheres. O homem faz uma barba. Cara, hoje eu vou sair de casa e vou faturar. Então, é muito mais aqui, cara. Ó. Mente vazia, o corpo padece. Isso é complicado. No seu dia a dia tem alguma técnica assim que você faz as suas abordagens de vendas que você, vamos dizer, essa aí não pode faltar. Essa técnica ela tem que estar ali no meu pitch? É. Cara, uma coisa que não falta no meu pitch é me apresentar. Boa. Eu não sento lá com a Hamilton e falo, eu sou o Gilson. Não, cara, eu falo minha carreira. Boa. A pessoa precisa entender que do outro lado tem um profissional muito bem gabaritado, preparado e com bastante informação e conhecimento para disponibilizar para ele. Então, eu sempre me posiciono, cara. Eu não deixo ninguém posicionar por mim. Porque essa é a minha história, essa é a minha verdade. Então, a pessoa do outro lado tem que enxergar eu nele. E isso aí, cara, é uma coisa que é natural. Aí dá um match. Aí as coisas começam a acontecer. Porque em algum momento, em alguma coisa que eu falar, e que você falar, e que a gente se permitir, eu volto naquela primeira fase. Troque a mente julgadora por uma mente curiosa. Então esse cara também tem que ter uma mente curiosa para saber quem sou eu. Exatamente. E aí o cara fica curioso. Pô, esse cara tem tantos anos de empresa, tantos anos de mercado, o que esse cara tem para minha família? Aí eu faço uma psicologia reversa com ele. Olha aí. Cara, eu sempre faço isso. Show de bola. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Lázaro, também a Fernanda Cardoso, a Ricela Baldim, dando boa noite pra gente, o Renan Buca, o Carlos Alberto também, a Ricela, tinha o Otávio que tinha entrado aqui agora mesmo também, ele tinha feito uma perguntinha, até salvei aqui. Você lida com investimentos e finanças também, né? Na sua opinião, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem com o dinheiro? Baita pergunta, Otávio, obrigado. Não comprar imóvel. Compra imóvel, Otávio. Sabe por quê? Comprar imóvel na planta é simples e prático. Coloca pouco dinheiro, paga uma parcela pequena. Lá na frente você faz a famosa alavancagem, Selic batendo ao quase 15%. Com a rentabilidade você paga a parcela mensal. Então, assim, eu vejo que as pessoas perdem muito a oportunidade de fazer a famosa alavancagem. Sabe por quê? A frase que a gente mais escuta lá, Otávio, né? É a seguinte: por que eu não comprei? Porque o mercado é time, cara. Eu tô com um lançamento agora que eu tô com um estúdio na JK e tá uma loucura. E eu tô conseguindo fazer bastante volume com os meus amigos. E eu falo pra eles, cara, é só uma fase. Vai passar. E se você não comprar, você não é obrigado. Mas o meu papel aqui é de levar a mensagem. Então eu vejo hoje muito que o mercado financeiro, ele se fala muito com o meu mercado. E o meu mercado é ciclo, cara. É 100 anos empilhando tijolo, mas é 100 anos pessoas casando, separando, pessoas querendo comprar uma casa. Isso não vai acabar, no nosso país não vai acabar, cara. Não tem como. Então hoje eu vejo que eu atendo hoje várias classes, cara, que no final elas sempre me encorajam. Falo assim, Gilson, obrigado pelo atendimento, cara. Foi diferente. Vou te indicar um cliente. Pô, isso pra mim, cara, não tem dinheiro que pague, assim. Eu vejo que, você não me perguntou, mas eu vou responder. Eu fazendo uma pergunta pra mim mesmo, tá? Qual que seria o diferencial da FG hoje? É isso, cara. Não, mas já tava aqui, né? Já? Já era a pergunta que eu ia fazer. Já queimei largada, já. Eu acho que nosso diferencial é esse, cara, porque quando eu vou conversar com um cliente, Hamilton, eu não falo a linguagem tradicional do mercado. Eu falo linguagem de incorporação, cara. São 14 anos. 14 anos vendo como que compra um terreno, como desenvolve um produto, como precifica uma tabela. Se naquele produto, se naquela região, tem 3 coisas, Hamilton. Isso serve para qualquer pessoa que está vendo. Para você comprar um imóvel na planta, você precisa de 3 informações. Se naquele lugar a localização é boa, se tem serviço e tem infraestrutura. Se tiver, meu irmão, pode comprar que vai dar dinheiro. Dá pra falar que o brasileiro está começando a entender um pouco mais sobre educação financeira ou falta muito ainda? Cara, eu acho que educação financeira é um bem,
mas eu acho que a gente está muito distante. Porque quando você me fala disso, eu tenho várias classes dentro do mercado imobiliário. Eu tenho o econômico, que é o Minha Casa Minha Vida, que é o produto de entrada. Eu tenho o MAP, que é o médio alto, e eu tenho o terreno. Somos uma cidade praticamente com uma tradição muito forte no horizontal, muitos condomínios fechados, né? Sim. É uma cultura de Rio Preto. Mas quando eu faço um mix de todas as cidades que eu passei, tem um distanciamento muito grande, tá, Hamilton, de educação financeira com aquilo que de fato você tem potencial para comprar, mesmo que seja um produto de entrada. Eu vejo que falta isso também nas construtoras. Eu gostaria muito de que as construtoras tivessem esse senso de fazer esses movimentos, né, com as próprias imobiliárias. Eu vejo que falta muito a questão de educação. Educação de trazer um profissional gabaritado nessa área, educação da pessoa entender uma Selic, um IGPM, um IPCA, uma pessoa entender sobre qual é o principal motivo daquele indicador que vai afetar a vida do Hamilton, quais as medidas econômicas versus o mercado imobiliário. Então, cara, eu estudo bastante. Hoje mesmo eu estava criando conteúdo sobre medidas econômicas versus mercado imobiliário. O Hamilton precisa saber, se ele chegar na minha mesa, ele precisa saber qual que vai ser o impacto. E aí eu começo a desenhar para você o teu pitch, a tua intenção de compra. Porque você vai me falar qual a região que você quer, se é 2 ou 3 dormitórios, qual é o valor. Eu não vendo preço, eu vendo valor. Sim. E aí você vai montando o quebra-cabeça para a pessoa. Ó, hoje pensando nesse mercado imobiliário e para quem está acompanhando a gente aqui, até quem tinha feito a perguntinha para a gente aqui era o Célio. O que você enxerga hoje como uma oportunidade para poder investir Imóvel na planta. no que a gente tem, planta, né? Imóvel na planta. Discutivelmente, cara. Indiscutivelmente. É o melhor negócio hoje é imóvel na planta. Eu te afirmo e te provo. Por quê? Hoje, a maioria dos brasileiros não tem disciplina de juntar dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa ter uma visão de médio e longo prazo, onde você coloca pouco dinheiro e paga parcela pequena. E vou te trazer um indicador, sendo realista, não otimista. Geralmente, um imóvel na planta ele valoriza 11% ao ano. Sim. Vamos supor que dá um piriri lá na frente. Você vai e vende seu ágio, cara. Eu nunca vi ninguém, Hamilton, perder dinheiro em imóvel, cara. Pode empatar, mas perder dinheiro não. Sempre se você seguir os 3 pontos que eu te falei. Sim. Infraestrutura, localização e serviço. Cara, não dá para você comprar um imóvel onde você tem que atravessar a cidade para comprar um pão. Não dá para você morar num lugar onde não tem uma boa localização e falta infraestrutura. Quando isso acontece, tem construtoras que acreditam nisso. Eu já trabalhei em construtoras que fazem isso. Aí o metro quadrado está abaixo do que é praticado no mercado. Mas você tem que ter uma visão a médio e longo prazo que vai chegar a esses 3 pontos lá. E o óbvio tem que ser dito. Você tem condição de comprar aqui? Não. Você vai continuar pagando aluguel? Então qual que é o meu papel? Eu trago ele para a realidade dele, mas de uma forma bem sucinta, mostrando qual é o potencial de valorização daquela região. Porque quando a própria região me traz esses indicadores, eu falo com propriedade para essa pessoa. E eu acabo sendo formador de opinião. E nisso eu sou bom. Ô Gilson, acho que vai demorar um pouquinho, né? Mas a gente está vendo a tendência que Rio Preto vai começar a se unir com as outras cidades, né? Já tá acontecendo já, cara. Já tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, a gente vai falar sobre Mirassol, Cedral, outras cidades. Guapiaçu, aqui do lado. Né? Outras cidades desse sentido assim e tal. Hoje em dia, tem muita gente também que trabalha em Rio Preto, que mora fora, Sim. acha, por exemplo, numa cidade um investimento um pouco mais barato, alguma coisa nesse sentido. Mas nessas cidades aqui agora também ao nosso redor, estão começando a surgir esses condomínios, estão começando a surgir uns loteamentos diferenciados que não tinham nessas cidades, né? Sim. E isso, você acha que é bom? Ou é uma coisa que não adianta, vai, como você diz, está acontecendo e não tem o que fazer? Não, eu acredito que as construtoras elas estão se mexendo porque a matéria-prima, que é a área, está ficando caro. Sim. E elas precisam recuar um pouco mais sobre a estratégia. E eu te falo isso com propriedade. Eu já tive experiências em algumas cidades como Biguaçu, Mirassol, Badi. São cidades dormitórias de Rio Preto. Que quando a construtora leva isso
como um benefício, um desenvolvimento imobiliário, as pessoas consomem. Porque aí qual que é a estratégia da construtora? Lançar no metro quadrado menor do que é praticado em Rio Preto. E muitas das vezes isso dá muito certo, Hamilton, porque dependendo do produto que a construtora leva, sendo o caso o apartamento, tem demanda reprimida. Por que vai acontecer? Esse cara vai continuar trabalhando em Rio Preto, mas ele vai voltar para casa dele pagando a parcela dele. Sim. Não voltando para casa dele pagando aluguel. E aí veio muito o meu trabalho de construir isso com o Hamilton, com a família do Hamilton. Aí eu te mostro por que isso tem que acontecer. Então aí é o trabalho do corretor mesmo, pegar na mão, mostrar, levar, vamos lá sentir o lugar, vamos ver como é que fica o seu processo, vamos fazer o passo a passo, vamos pegar sua documentação, vamos levar essa proposta, porque hoje o papel da imobiliária é aproximar o cliente da construtora, cara. Falando o linguajar correto. Não tem essa. A construtora hoje, ela precisa vender. E eu sou o bastão de comunicação. Eu faço a interface, irmão, entre os dois lados. Não pode ser só bom para o cliente, não pode ser só bom para a construtora. Então, eu acredito que a gente consiga identificar que essas cidades ao redor de Rio Preto não tem como mudar, já é uma realidade. Vai acontecer, está acontecendo, as construtoras partirem para essas cidades. Porque Rio Preto já cresceu muito, já cresceu bastante. Foco, disciplina e trabalho, que é uma coisa que você fala muito aí. Desses três, qual que na prática pesa mais? Disciplina. Disciplina porque a gente muda de opinião toda hora, cara. Toda hora a gente muda de opinião, pelo menos eu respondo por mim. Nem sempre o que era verdade para você há um ano atrás é verdade hoje. Você já mudou de opinião porque você identificou que aquela opinião não faz mais sentido. Então, eu acredito que a disciplina vem muito com o nosso trabalho. Nós só estamos aqui hoje porque nós temos disciplina. 10 horas da noite, nós estamos aqui fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente ama, mas se eu não tivesse disciplina e vontade de estar aqui, a gente não estaria fazendo isso. A gente poderia ter falado, gente, vamos fazer mais cedo? Vamos fazer 7 horas da noite? Mas não, cara, é o horário que tem, é o horário que a gente tem que fazer. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito no mercado imobiliário. As pessoas não querem pegar o telefone e ligar, as pessoas não têm disciplina de fazer um trabalho externo porque elas têm vergonha, as pessoas não querem investir de 10% a 15% do que elas ganham em educação porque elas não têm disciplina. Não adianta, meu irmão, você sentar lá todo dia e fazer a mesma coisa. Não vai cair do céu um anjo com uma espada de fogo falando, Hamilton, você tem que ler tal livro que vai te ajudar a você melhorar seu pitch de vendas ou até os repertórios necessários que você precisa mudar. E as pessoas não entendem isso, cara. Então, é uma coisa que eu falo muito e a gente precisa mudar. Falar nisso, você já escreveu algum livro já? Nunca. Mas Nunca precisa, passou pela hein? minha cabeça. Tá, Cara. tem que fazer, cara. Sério? Opa, eu tenho 3, mas não lancei nenhum até hoje. Tem que fazer. Estamos chegando aqui ao final. Cara, uma aula hoje sensacional, incrível. Antes das considerações finais aqui, hoje a gente, o foco era para poder falar sobre o mercado imobiliário, sobre um monte de coisas, mas eu acho que muita gente que vai assistir esse episódio, que assistiu hoje e vai depois ver os cortes, é coisa para a vida, vai para o pessoal também, para que você possa se destacar em qual profissão você esteja hoje, né? E para quem pensa em entrar nesse mercado, ou para quem está acompanhando aqui agora, está seguindo seus conselhos, ouviu tudo que você falou atenciosamente, manda um recado para essa galera aqui, claro. Deixa essa dica, ou até mesmo uma provocação, né, para o pessoal poder acompanhar. Estude, seja incansável, seja uma pessoa relevante e se fazer sentido para você, vamos tomar um café. Eu posso te contar um pouco mais detalhadamente o que me impactou para continuar nesse mercado. E se fazer sentido, a gente caminha junto. Você vem trabalhar comigo na FG. Show de bola, hein? Gilson, como é que faz o pessoal te encontrar? Gilson Martins nas redes sociais. Sou bem ativo lá, sou bem ativo. Legal, hein? Sou bem ativo. Gosto muito de disponibilizar um pouco do meu conhecimento, do meu dia a dia, porque a gente também é ser humano, então a gente precisa motivar essas pessoas a gente chegar que é possível fazer alguma coisa do zero, e a gente realmente, eu e a Fernanda, a gente tirou a FG do zero, cara. Foi uma vontade que a gente teve, um direcionamento de Deus, e a gente conseguiu estar chegando hoje. Nós temos hoje média de 10 especialistas acreditando
e correndo junto com a gente. E nós estamos vivendo um grande momento, cara. Nós estamos com muita alegria e muita ousadia de querer fazer esse negócio não só crescer, mas ser transformador, não só na parte financeira, mas no pessoal também. Show de bola. Cara, obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, meu Parabéns irmão. pela sua história, sua trajetória, por tudo que vocês estão construindo, você, a sua esposa, a sua equipe, né? Eu tive o prazer de conhecer lá pô, te desejar que Deus continue abençoando aí e pavimentando a estrada da sua vida com muita coisa boa, muita saúde e sabedoria sempre. Vamos junto. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Parabéns pelo profissional que você Tamo é. junto. E eu tenho certeza absoluta que esse projeto aqui vai impactar muitas pessoas, muitas Amém. vidas, e como está impactando a minha. Realmente, eu agradeço toda a estrutura, toda a galera que está aqui nos bastidores, no nosso back-office, e vejo que realmente tem pessoas sérias fazendo um movimento bom, e você é uma delas. Você tem meu Tá respeito. acontecendo. Tá acontecendo. Aconteceu. Aconteceu. Tamo Ó, junto. esse foi só o primeiro episódio aqui. Logo, logo a gente vai ter o 2. Tem muito assunto, né? Que é isso? A Show gente de foi bola. por fora para o mercado imobiliário, mas a gente conseguiu fazer uma atração muito Foi gostosa bacana. entre Pô, os dois bacana, lados. sensacional, baita episódio. Ó, próxima segunda-feira, dia 21, vamos ter a presença do Aparecido e da Andréia, que fazem parte aí do Beracá 2025, o maior evento da Igreja Católica aqui em São José do Rio Preto. Vai ser um evento muito bacana lá no Recinto de Exposições. E no dia 28, a gente fecha o mês de abril com a dupla Maico e Renato, pra galera matar saudades aí, lá do tradicional, a falar um pouquinho sobre a história, a trajetória. Eles que fazem parte aqui também do estúdio Filmix, tá bom? Agradecer demais o André e a Maria. Pô, cenário novo, foi surpresa, porque eu não sabia que eles tinham montado isso aqui, né? O que não faz uma semana em Riviera, não é verdade? Ah, com certeza. A galera vai em Riviera, começa a ficar mais tranquilo, tal. Mas, ó, tá vendo só? Mas obrigado de coração, cada dia melhor aqui no ar. Agradecer a todos os patrocinadores, parceiros. A gente vai contar, se Deus quiser, com a nossa FG aqui também. E que Deus abençoe a semana de vocês. Próxima segunda-feira estamos de volta por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações. Forte abraço. Valeu! Valeu.